Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com essas palavras de João 3,16, que nós conhecemos muito bem, que pode inclusive ser considerado o resumo do Evangelho, nós queremos dar início aos nossos cultos online da FLT, culto do segundo domingo na Quaresma. É de uma maneira muito especial essa palavra que nos sintetiza o amor de Deus pela humanidade, ao ponto de ter entregado, ter dado, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, pelo seu amor, para que você e eu pudéssemos experimentar o perdão de pecados e a vida eterna. Palavra essa que sintetiza não só o Evangelho, mas também todo esse período de Quaresma no qual nós estamos passando. Com essas palavras, quero dar as boas-vindas a você que participa conosco do nosso culto online. Com o culto de hoje, queremos dar início a uma sequência de cultos durante o ano de 2022, cultos online da FLT, onde docentes e o corpo discente vai estar envolvido tanto na pregação quanto também na direção litúrgica desse culto. E nós queremos de uma forma muito especial também, com esses cultos, nós também queremos ajudar você que participa conosco a edificar a sua fé, mas também de uma forma bem simples, como um auxílio homilético e litúrgico para ministros, ministras, missionários, que estão no serviço do Reino de Deus e querem também aproveitar os nossos cultos para se inspirarem na pregação do Evangelho. Nós queremos, com essas palavras, então, dar início a esse culto que nós iniciamos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar para termos uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos que podemos mais uma vez estar na tua presença, reunidos aqui em teu nome, para ouvirmos a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, que o teu presente maior, que foi a entrega do teu único Filho por nós, é a razão maior de estarmos reunidos neste culto e também de estarmos reunidos como igreja neste mundo. Obrigado que nesse tempo de Quaresma podemos refletir sobre a Tua palavra, sobre o sofrimento e morte, crucificação do Teu Filho Jesus Cristo. Até despontarmos no domingo de Páscoa e podermos com esperança e alegria olhar novamente para Ti e para a nossa vida de fé com esperança. Nós queremos também, Senhor, na Tua presença, confessar o nosso pecado. Reconhecemos diante de Ti que somos pecadores, que temos pecado em pensamentos, palavras, ações, mas também omissões. E nós queremos nos colocar na Tua presença humildemente, arrependidos, pedindo pela Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que Tu te lembres da Tua misericórdia. Guarda, Senhor, e abençoe-nos também neste culto. E isso nós te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O culto de hoje, além de ser o segundo domingo de Quaresma, é também, na agenda antiga do culto, um culto chamado Reminiscere. Reminiscere significa em latim, lembra-te. Lembra-te de nós, ó Senhor, conforme a tua misericórdia. Nada melhor do que podermos ser lembrados de que o Senhor lembra de você e de mim por causa da sua misericórdia. Por isso quero fazer a leitura de um salmo, o salmo de número 27. Ele também estará sendo retomado logo mais na pregação. Salmo de número 27, que nos diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha.
Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeitas com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram a crueldade. Eu creio que viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Nós queremos agora cantar uma música que será projetada aqui no vídeo. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Queremos agora ouvir a pregação do Evangelho que será trazida pelo professor Marcelo Jung. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Estamos no início do tempo de Quaresma. A origem da Quaresma remonta à Igreja Antiga. Era costume que o batismo das pessoas que abraçavam a fé em Jesus Cristo acontecia no domingo da Páscoa.
O dia da ressurreição de Jesus Cristo era o dia em que os novos cristãos recebiam sinal de morte para si e para o reino desse mundo, e sinal de vida para Deus e para o seu reino. E 40 dias antes da Páscoa, esses novos cristãos eram preparados para o batismo. Era um tempo especial para um autoexame a partir da palavra de Deus, que levava ao reconhecimento de pecados, a confissão, a renúncia a hábitos e formas de vida que não agradam a Deus e a busca por uma vida em conformidade com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Com o passar do tempo, na Igreja Antiga, esse período especial de preparo para a Páscoa foi abraçado pelos demais cristãos, aqueles que já haviam sido batizados. Eles reconheceram a importância e a necessidade de autoexame, reconhecimento de pecados, arrependimento, confissão e busca de uma vida em santidade diante de Deus. E assim se fixou no calendário da Igreja o tempo da Quaresma, 40 dias de preparo para a celebração da Páscoa. Nesse tempo, cabem 6 domingos, 5 domingos na Quaresma e o domingo de Ramos. E para cada um desses domingos há um tema especial. A celebração de hoje é referente ao segundo domingo na Quaresma, que tem o nome em latim reminiscere, que se traduz por lembra. É um pedido, é uma orientação, é um encorajamento para ter uma lembrança, para se apropriar de uma lembrança. E que lembrança é essa? Os textos indicados para a leitura bíblica e para a pregação trazem esse conteúdo que somos convocados a lembrar. A leitura bíblica do Salmo 27 nós já ouvimos. Convido agora para ouvirmos a leitura do texto para a pregação, do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31 a 35. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui a leitura bíblica. Que lembrança esse texto nos traz? Ele nos traz a lembrança da escandalosa misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Na leitura do Salmo 27, ouvimos de Davi uma linda e significativa expressão de confiança em Deus. No seu relacionamento com Deus, Davi teve uma experiência de acolhimento e proteção tão marcante que ele tenta transmitir isso com a imagem de uma construção segura. Ele pede para morar na casa do Senhor, para nela contemplar a beleza do Senhor e no dia da adversidade ser ocultado no pavilhão dessa casa e ser acolhido no recôndito do seu tabernáculo. Os relatos bíblicos nos contam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas essa expressão não quer dizer que Davi era alguém sem pecado, alguém que não merecia a ira e o castigo de Deus. Muito pelo contrário. Os relatos bíblicos não escondem terríveis pecados que ele cometeu. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecou, mas porque em seus pecados ele se voltou a Deus com arrependimento e depositou a sua confiança na misericórdia de Deus. Ele confiou que Deus o trataria não conforme o que ele merecia pelos seus pecados, mas conforme o amor de Deus por ele e conforme a promessa divina de perdão. O Salmo 27 é uma expressão de confiança na misericórdia de Deus. Deus acolhe em sua casa e nela protege um pecador que merece condenação e morte. E aqui no texto do Evangelho segundo Lucas, Jesus oferece uma imagem não só da misericórdia de Deus, mas da escandalosa misericórdia de Deus. A imagem não é de uma construção em que alguém pode se abrigar e encontrar segurança, mas é de uma galinha que recolhe e acolhe debaixo de suas asas os seus pintinhos e lhes dá abrigo. Em termos de proteção,
é certo que uma casa pode dar mais segurança do que uma galinha, mas em termos do que é entregue para essa proteção, uma galinha comunica aquilo que chamei de escandalosa misericórdia. Para proteger os seus pintinhos, uma galinha não oferece uma construção, mas oferece o seu próprio corpo, a sua própria vida. Ela coloca a si mesma entre os seus pintinhos e os perigos, ameaças e inimigos. Ela está disposta a dar a própria vida para protegê-los. Davi não conhecia essa dimensão do amor de Deus, de ele amar o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De ele em Jesus Cristo dar a sua própria vida para salvar, acolher e proteger pessoas que merecem receber a sua ira e o seu castigo. De ele em Jesus Cristo, sem pecado, entregar-se ao salário do pecado, que é a morte no lugar dos pecadores. Essa dimensão do amor de Deus temos revelada em Jesus Cristo. E é de fato uma escandalosa misericórdia e também uma maravilhosa lembrança que nos é trazida nesse tempo de Quaresma. A lembrança dessa escandalosa misericórdia nos comunica que o chamado ao autoexame, ao arrependimento de nossos pecados e a busca por santidade não é algo para ser um peso sobre nós, para ser uma tentativa de nos tornarmos agradáveis a Deus por nossos méritos. Também não é algo para amargar a nossa vida e nos deixar entregues à tristeza, mas é algo para encontrar em Jesus Cristo o Deus verdadeiro que nos recolhe, acolhe e protege debaixo de suas asas. O Deus que dá a sua vida para o perdão dos nossos pecados. Podemos confessá-lo sem medo, com toda a confiança de que temos o seu perdão. Encontrar o Deus que dá a sua vida para nos reconciliar com Ele. Podemos nos entregar a um relacionamento pessoal com Ele sem medo e sem reservas, com a confiança de que nele e com Ele temos vida verdadeira. Deixar Ele cuidar de nossa vida, deixar Ele guiar os nossos passos, deixar Ele moldar o nosso ser pela sua vontade. O justo troca de lugar com os injustos. O justo entrega a sua vida à morte para que os injustos que merecem a morte sejam libertos da morte e tenham vida. Essa é a escandalosa misericórdia de Deus. Se reparamos o texto do Evangelho de Lucas, veremos que essa escandalosa misericórdia é mais escandalosa ainda. Para quem Jesus Cristo apresentou-se como uma galinha que quer acolher seus pintinhos debaixo de suas asas? Diz o texto, para alguns fariseus que vieram trazer a ele um aviso de cuidado. Retira-te e vai-te daqui porque Herodes quer matar-te. Parece que esse grupo de fariseus teme pela segurança de Jesus. Herodes Antipas era o governador da região da Galiléia e da Pérea. Jesus vivia na Galiléia e por isso estava sob a jurisdição de Herodes. E Jesus, ao que parece, estava, no momento do relato de Lucas, na região da Pérea, território também governado por Herodes. Não devemos confundir esse Herodes com Herodes o Grande, o rei da Judéia, que ordenou a matança de crianças em Belém na ocasião do nascimento de Jesus. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. Ele não promoveu a matança de crianças em Belém, mas foi ele quem executou João Batista, porque João pregava a proximidade do reino de Deus e o chamado ao arrependimento. Jesus tem uma pregação parecida com a de João Batista. E parece que com o seu aviso de alerta, esses alguns fariseus o estão protegendo. Mas o evangelista Lucas nos dá algumas pistas de que não é esse o caso. No capítulo 23, quando Lucas relata os dias da paixão de Cristo, tendo sido Jesus preso, ele foi enviado para ser julgado por Herodes, que estava em Jerusalém naquela ocasião. E o versículo 8 diz que Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Ao final, Herodes não julgou nem condenou a Jesus, mas o devolveu ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Não parece que queria matar Jesus. Por outro lado, Lucas registra vários momentos em que alguns dos fariseus se opuseram a Jesus. Eles não acreditavam em Jesus como o Messias de Deus, nem aceitavam que Jesus anunciava que eles precisavam de um outro tipo de relacionamento com Deus para ter perdão dos pecados e salvação. Os fariseus
Era um grupo religioso judaico que era rigoroso na obediência das leis de Moisés e também outros costumes e ritos que eles desenvolveram com a intenção de obedecer bem à lei de Moisés. E eles confiavam que por seu esforço em cumprir as leis, eles tinham o favor de Deus e a salvação eterna. Em sua pregação, Jesus revelava e anunciava que a única forma de ter o favor de Deus e a salvação eterna era crer em Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador prometido e enviado por Deus. Jesus estava atraindo o povo judeu para encontrar salvação, não no cumprimento da lei de Moisés, como os fariseus pregavam. Por isso, muitos fariseus o rejeitavam e faziam oposição a ele. E alguns entre os fariseus e outras autoridades religiosas de Judá tramavam para tirar a vida de Jesus. Desse modo, a ameaça que trouxeram a Jesus de que Herodes queria matá-lo não era para a proteção de Jesus, mas para justamente que Jesus saísse da Pérea, região em que Herodes governava, e fosse a Jerusalém, região em que o prefeito Pôncio Pilatos governava, mas que tinha como fórum de justiça para os judeus o Sinédrio, aquele fórum que depois julgou e condenou injustamente Jesus à morte. Ou seja, o aviso que parecia amigo era um aviso traiçoeiro. Não era para preservar a vida de Jesus, mas era para justamente levá-lo à morte. E é para esse grupo de fariseus que quer matar a Jesus que Jesus se apresenta como a galinha que quer recolher e acolher os seus pintinhos. Quer protegê-los, colocando em risco a sua própria vida. Quer dar-lhes salvação, mesmo que isso tenha o custo de entregar a própria vida. Se acolher e proteger pecadores que merecem a sua ira e o castigo eterno já é uma escandalosa misericórdia, então o que é acolher e proteger pecadores que merecem sua ira e castigo eterna e que o rejeitam e querem a sua morte? Jesus não só se apresenta como a galinha que abre as suas asas para acolher e proteger os seus pintinhos, mesmo que eles não mereçam, mas se apresenta como a galinha que abre as suas asas para acolher e proteger os seus pintinhos que a tratam com botinadas, que a rejeitam. Abre suas asas para acolher e proteger os seus pintinhos que vêm a ela com a faca na mão e está disposto a dar a sua vida também por eles, ainda que sejam eles mesmos que intentam tirar a sua vida. Que tremenda, escandalosa misericórdia de Deus! Por causa de sua tremenda, escandalosa misericórdia, que Jesus lamenta sobre Jerusalém. A repetição que temos no texto, Jerusalém, Jerusalém, é uma maneira de expressar um lamento profundo. Jesus sabe que será morto em Jerusalém. Jesus sabe que Jerusalém sofrerá juízo por essa rejeição a ele, mas Jesus não se alegra com isso. Nem diz algo como, paciência, vocês vão colher o que estão plantando. Ele lamenta. Ele diz, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Nessa fala de Jesus, se percebe que ele não está apenas descrevendo o que alguma vez já fez em relação a Jerusalém. É algo que ele oferece novamente. Mais uma vez, as suas asas estão abertas e prontas para acolher os que querem o matar. Ainda há chance de arrependimento, ainda há chance de reconciliação. Que tremenda, escandalosa misericórdia! Usando a metáfora que Jesus usou, podemos dizer que nenhum pintinho merecia acolhimento e a proteção da galinha. Todos mereciam ficar à mercê de si mesmos e receber a morte. Entre os pintinhos, tem aqueles que, ao ver as asas abertas da galinha, são envolvidos pela sua terna graça e se colocam confiantes sob a sua acolhida e proteção. E tem aqueles pintinhos que, ao ver as suas asas abertas, se enfurecem contra a galinha. Não suportam a ideia de que precisam o seu acolhimento e proteção. Querem continuar a viver por si mesmos e para si mesmos, e por isso querem eliminá-la. Já antes registramos a maravilhosa lembrança que se aplica na vida das pessoas que, diante de Jesus, reconhecem os seus pecados, em arrependimento os confessam e buscam a santidade. Essas pessoas podem ter a alegria de serem acolhidas pela escandalosa misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Ele perdoa pecados e reconcilia com Deus.
Agora, é preciso registrar duas lembranças que se aplicam na vida das pessoas que rejeitam a Jesus, que não reconhecem nele o Deus verdadeiro, que não reconhecem diante dele que são pecadoras e necessitam da salvação dele. Pessoas que se enfurecem com o seu evangelho, o qual condena o pecado, mas salva o pecador, o perdoando e o tirando do pecado. Querem eliminar Jesus Cristo. Rejeição, como era dos fariseus, existe ainda hoje. É a rejeição das pessoas que têm um comportamento correto, de moral elevada, dentro das leis dos homens e das leis de Deus, e acham que por isso têm o favor de Deus e a salvação de Deus. Se irritam quando lhes é dito que precisam de Jesus Cristo, que exclusivamente em Jesus Cristo há salvação. Que precisam, apesar de sua vida bem regrada e elogiável, reconhecer seus pecados. Que precisam ser acolhidos e protegidos na cruz de Jesus. Só isso as salvará. Elas, ao seu modo, eliminam Jesus por querer salvar-se por si mesmas, com sua pretensa santidade própria. Mas há um tipo de rejeição a Jesus mais moderno. É a rejeição das pessoas que não querem se salvar por pretensa santidade própria e nem precisam disso porque acreditam e defendem que não há pecado em nada daquilo que fazem. Se não há pecado, também não precisam de santidade. Se não há pecado, não precisam de um Salvador que as perdoa e reconcilia com Deus. Para essas pessoas, inclusive, o único pecado é alguém outro dizer que elas estão erradas em seus pensamentos e em seu modo de vida. É alguém outro dizer pela palavra revelada de Deus que são pecadoras e que precisam da salvação em Jesus Cristo, que precisam de reconciliação com Deus pelo sangue de Jesus e que precisam viver em comunhão com Deus em uma vida que corresponde à vontade dele revelada nas Escrituras. Essas pessoas se enfurecem contra Jesus, se enfurecem contra quem lhes fala em nome de Jesus. Essas pessoas querem eliminar Jesus e também querem eliminar aqueles que lhe falam em nome de Jesus. Para essas pessoas que rejeitam a Jesus, a primeira lembrança que o texto traz é que, pensando e agindo assim, permanecem sob o juízo de Deus. Para Jerusalém, que rejeitou a Jesus, Jesus disse: eis que a vossa casa ficará deserta. Rejeitar aquele que a vida tem como resultado ficar sem vida, casa deserta, tem como resultado a morte. Sem Jesus Cristo não há vida, não há salvação da situação de pecado que tem por resultado a morte. Não adianta apresentar resultados de uma vida vivida em retidão, em moral elevada, em fazer o que é correto diante das leis dos homens e das leis de Deus. Não estou dizendo com isso que uma vida correta seja algo ruim em si, mas estou dizendo que isso não resulta em salvação. Somente o acolhimento na cruz de Jesus Cristo dá salvação. Do mesmo modo, não adianta criar para si a ilusão de que não existe pecado, de que o ser humano é livre para viver como quiser, de que não haverá juízo de Deus, ou porque Deus é um amor falsificado que tolera tudo, ou porque Deus nem ao menos existe. Ao final, todos vão comparecer diante do trono de Deus e, se não estiverem sob a cruz de Jesus Cristo, terão que enfrentar o juízo de Deus sem o acolhimento e a proteção de Jesus, sem a vida dele em lugar das nossas, sem a sua salvação. Eis que a vossa casa ficará deserta. Para essas pessoas, a segunda lembrança que o texto traz é surpreendente. De um jeito muito esquisito, o texto termina dizendo: em verdade vos digo que não me vereis até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Essa expressão é uma aclamação ao Messias prometido e enviado por Deus. Mais adiante, no capítulo 19 de Lucas, Jesus será recebido com essa aclamação na entrada em Jerusalém. Lembraremos disso no Domingo de Ramos. E parece que Jesus está aqui se referindo a esse evento da sua entrada. Mas o evangelista Lucas dá uma pista que devemos entender que Jesus está se referindo a outro evento.
No relato da entrada de Jesus em Jerusalém, no capítulo 19, versículo 37, diferente dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e João, Lucas faz questão de dizer que a multidão que gritou a aclamação a Jesus como Messias foi exclusivamente a multidão dos discípulos dele. Apenas os pintinhos que se deixaram acolher debaixo das suas asas. Depois de ter realizado a obra da salvação por sua morte na cruz, depois de sua ressurreição dos mortos, depois de dar ordem aos discípulos que anunciassem essa salvação e convidassem as pessoas a crer, no momento da ascensão de Jesus, Lucas registra a promessa de que Jesus voltará como Messias glorioso para trazer o seu reino. E ao que parece, é referente a esse momento que Jesus diz aqui: em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor. Isso significa que a manifestação da tremenda e escandalosa misericórdia de Deus é mais tremenda e mais escandalosa ainda. Deus não deixará sem juízo quem rejeitar a Jesus, mas até a sua vinda em glória ainda é tempo de graça. Ainda é tempo de reconhecer os pecados. Ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de confissão, ainda é tempo de entregar-se em confiança a Jesus Cristo. Para todos os tipos de pintinhos, até para aqueles que se enfurecem contra a galinha, se voltam contra ela e querem eliminá-la, a galinha continua com as suas asas abertas para acolher e proteger. A galinha continua dando a sua própria vida para que quem merece a morte tenha perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. Reminiscere. Lembra disso, não esqueça. E peça a Deus que o ajude a crer nessa verdade, na mais que tremenda e escandalosa misericórdia de Deus em Jesus Cristo. E aproveite esse tempo de Quaresma para examinar a sua vida, para receber o convite de arrependimento, para confiar em Jesus Cristo e se deixar acolher sob as suas asas que dão proteção e salvação eterna. Que Deus te abençoe. Amém. Após ouvirmos essa palavra que também quer nos acompanhar nesta semana, nós queremos então, finalizando esse nosso culto, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz agora e para todo sempre. Amém.